Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta, sou Luiz Souza, especialista em engenharia de segurança do trabalho, técnico em mecânica também. Estamos falando de NR12, né? Norma de segurança que fala sobre máquinas e equipamentos, nas mais variados tipos de máquinas e equipamentos que existem e estão sempre sendo lançados no mercado novos máquinas, novos equipamentos que devem, né, por força de lei, obedecer a requisitos da NR12, que também, por sua vez, remete a normas da ABNT, remete também a outras normas internacionais, visando ter uma máquina, um equipamento que seja seguro. Então, dentro desses treinamentos, a gente dá, diríamos, os módulos que são gerais, né, mais focado dentro da NR12, e também temos os módulos específicos, falando sobre máquinas e equipamentos específicos, de maneira mais específica. E aqui estaremos falando do motovibrador. Está aí mostrando a imagem para vocês do motovibrador. Vocês estão vendo aqui essa máquina, como é que ela é. E ela funciona com motor a combustão. Tem uns também que são elétricos, né? Então vai depender do tamanho da disponibilidade financeira para se adquirir. Mas de qualquer forma a gente sabe que gera-se alguns riscos, né? Então, vibração é um agente físico, vamos falar mais à frente, ruído também proporcionado por esse equipamento. Então, qual a finalidade desse equipamento? Vocês estão vendo aqui uma mangueira que tem que ser conectada e ele gera a vibração, né? Gerando a vibração, entra com a mangueira que tem uma ponta metálica que vai receber a vibração e ela vai vibrar o lugar onde esteja necessitando, que no caso é o que estaremos falando aqui, ó. O motor vibrador é indicado principalmente para transmitir vibrações no concreto. O concreto ainda fresco. Então eu acompanhei muitas atividades assim. E qual a finalidade? Ainda fresco para eliminar os espaços vazios, né? Então eu acompanhei muita construção e se usava muito o motovibrador. Já há muito tempo tem no mercado essa máquina. E com isso, para se eliminar os espaços vazios. Esse equipamento possui os suportes dos bancais de rolamento feitos de ferro fundido, por isso são mais resistentes e dissipam melhor os impactos vibratórios, então visando a segurança. Você vê a constituição do próprio equipamento, da própria máquina. Falo máquina e equipamento, que muitas das vezes tem máquinas que podem ser chamadas de máquinas e equipamentos, né, como nós vimos em uma série de definições. Então, nas duas extremidades do rotor são montadas as massas inerciais. Elas podem ser posicionadas de modo que o impacto vibratório seja ajustado em uma escala que vai de 0 a 100%. Então a gente sabe que quanto mais você aumentar a vibração, mais vai produzir um risco. Mas contudo, está dentro de um limite. Não quer dizer, você não precisa ficar segurando o equipamento vibratório, né? Tem que colocar de uma maneira que não precise, que ele não tenha risco de se movimentar. Isso tudo faz parte da segurança.
e da operação. E aqui alguns itens, é bem verdade, pessoal, que a NR12 ela fala sobre o manual. Então é importante você ter o manual nas mãos. Já comentei isso algumas vezes, né? Qualquer treinamento de NR12 eu sempre falo da necessidade do manual estar às mãos do operador. E o operador precisa ler o manual, isso faz parte. Até porque ele precisa, muitas vezes, fazer consultas, verificação. Precisa também o manual estar junto ao pessoal da mecânica, que faz a manutenção no equipamento. A mecânica, o pessoal de manutenção pode ser própria, pode ser terceirizado, mas de qualquer forma tem que seguir os padrões definidos no manual do fabricante. Então aqui vou passar algumas informações que são muito objetivas para a parte de segurança, operação, manutenção, mas de uma maneira genérica. Então é importante você ter o manual e montar o seu procedimento de segurança para o seu operador, dependendo do tamanho da sua empresa. Esse procedimento de segurança vai te auxiliar a montar um procedimento de trabalho de segurança ou a ordem de serviço, que por sua vez tem a ver com o procedimento de trabalho. Tudo bem até aí? Então vamos seguindo. Ó. Segurança do operador ao usar motores de combustão. Motores de combustão apresentam riscos especiais durante a operação. Não seguir as diretrizes de segurança descritas abaixo podem resultar em ferimentos graves ou até morte. Então, não estamos sendo exagerados. Então isso aqui é a informação de alguns manuais voltados para esse tipo de máquina ou equipamento. Então vamos lá, não fumar, porque você está usando a motor a combustão. Não fumar enquanto estiver operando cortadora de piso. Né? Não fume durante o reabastecimento do motor. Não reabastecer o motor em funcionamento. Não reabastecer motor perto de chamas. Não operar a cortadora de piso perto de chamas. Então, dando continuidade, nós temos algumas advertências. Como se trata na maioria das vezes, um motor a combustão, não se deve fumar perto, não se deve abastecer perto de lugares que têm superfícies quentes. Também cuidado com a questão ambiental para não ter derrame de combustível, né, no chão, né, no solo. Então aqui tem algumas advertências. Ó. Não tentar limpar o motovibrador enquanto ele está sendo operado. Então são atividades que não podem ser feitas ao mesmo tempo. Não operar o motovibrador sem os dispositivos de segurança ou as proteções removidas ou que não esteja em condições de funcionamento. Não operar o motovibrador sem filtro de ar. Não remova o filtro de ar, pré-filtro ou tampa do filtro de ar durante a operação do motovibrador. Então eu vou ver isso mais à frente com maior detalhe. Então você observa que o operador tem algumas funções importantes para não danificar o equipamento ou até se acidentar. Não alterar as rotações do motor. Funcionar o motor nas rotações especificadas pelos dados técnicos, quer dizer, está lá dentro do manual do fabricante. Sempre fazer a manutenção periódica, como recomendado no manual de operação. Aí, aqui, ó. Então a gente vai falar um pouquinho de manutenção. Então a gente sabe que isso tudo tem valor jurídico. Se você segue os critérios da manutenção, significa que você está preservando o equipamento de uma maneira para ele ser confiável, ele não ter problemas de segurança, né, de riscos de acidente. Então, sempre limpar os detritos das aletas de refrigeração do motor. Então, são atividades simples que precisam estar sendo vistas sempre, que nós vamos estar vendo mais à frente quanto à manutenção. Então, antes de iniciar a operação, vou começar a operar. O sistema de lubrificação do motor precisa ser verificado. E como eu disse, nós estamos dando uma informação um pouco mais genérica.
mas você tem, como operador, precisa ter um manual perto de você e ver como faz isso passo a passo. Tem as imagens. Então a gente não pode dar aqui uma informação que possa ser considerada absoluta para qualquer tipo de máquina dessa. Não. Então a gente está dando aqui o que pode ser utilizado, o que deve ser utilizado, mas cada fabricante tem lá o seu projeto e ele vai fazer o memorial descritivo e vai criar ali o manual para ser no passo a passo para ser realizado de maneira correta. Então, ó, encher o tanque de combustível com gasolina de boa procedência. A gente sabe que com a gasolina de má procedência vai comprometer o funcionamento e também prejudicar o motor. Ao mesmo tempo, verificar o nível de óleo do motor, aí, ó, antes de operar. Baixo nível de óleo de lubrificação pode resultar um travamento do motor, olha só. Então, são tipos de risco que pode acontecer no motovibrador. No entanto, o nível de óleo deve ser verificado antes da partida do motor. Para a lubrificação, use o óleo do motor, está aqui, ó, 10WS 30SJ. Mas isso aqui é o que é uma referência, então somente não quer. Pode ser que pelos diferentes fabricantes estabeleçam um óleo diferente, o óleo do motor, com outro tipo de especificação. Aqui só está dando somente como um exemplo. Consulte o manual de operação do motor para mais detalhes. Olha aqui que bacana. Então, isso tem que ser feito pelo operador. Verificar parafuso, porca para aperto, afrouxados devido à vibração, pode resultar em problemas sérios de forma inesperada. Então, sempre que utilizar, vê lá os lugares que tem porca, né, parafusos, que é aperto, a vibração ela sempre vai produzir um afrouxamento. Então, é preciso ter um aperto. E você, consequentemente, vai precisar ter a ferramenta adequada para se fazer isso. Tudo bem até aí, pessoal? Então, certifique-se de apertar qualquer área parafusada. Remover a sujeira e a poeira, especialmente a parte da partida e o pé. Então, né, fazer esse tipo de limpeza, né? Remover essa sujeira ou poeira. Aqui já tem a manutenção, ó, cronograma de manutenção. Todo manual vem com instruções de manutenção. Então, siga a manutenção, pessoal. As pessoas têm muito hábito de... Existe uma cultura que ainda é forte em muitos lugares de só parar para consertar quando quebra, quando não consegue funcionar. Mas tudo vai sendo... As coisas vão se evoluindo, né? Evoluindo, que eu quero dizer, no sentido negativo. A pessoa não faz a manutenção, não se preocupa em seguir os procedimentos de manutenção, vai construindo um cenário para ter um problema de manutenção, problema no equipamento ou na máquina como um todo. Então está aqui mostrando, ó, diariamente, antes de usar, depois de 5 horas de uso, ó, então tem um tempo, às vezes vai se usar o expediente inteiro, já sabe que vai ter que parar um certo momento para fazer uma checagem. Isso tem que ficar no dia a dia, faz parte do trabalho, faz parte do procedimento de um bom trabalho. Então, toda semana ou 25 horas de uso, ó, todo mês, aí vai, ó, a cada 3 meses ou 300 horas de uso. Então, checar o nível de combustível, ó, sempre. Aí vai, ó, checar nível de óleo, ó, sempre diariamente antes de iniciar. Checar as mangueiras, filtros contra vazamentos, ó. Então, você sabe que vai ter que usar uma mangueira que tem a peça na extremidade que faz a vibração no concreto. Então é preciso se estar checando essas mangueiras. Aí, ó, depois de 5 horas de uso, verifique e aperte os equipamentos externamente. Então isso é diariamente. Então a máquina, quando vocês comprarem esse moto vibrador, ele já precisa vir junto com esse tipo de ferramenta. Tudo bem? Para que possa ser utilizado. E a ferramenta tem a forma de utilizar, como já falamos algumas vezes sobre ferramenta, que ela é projetada para aquele objetivo. A ferramenta não é multiuso, as ferramentas são, na maioria das vezes, específicas para determinadas atividades. Aí já vem aqui, ó, 25 horas, toda semana, ou 25 horas, fazer o quê? Verificar e apertar o equipamento externamente. Limpar as aletas da refrigeração do motor. Toda semana, 25 horas de uso. Limpar e verificar o fosso da vela de ignição, ó, 25 horas de uso. Substituir a vela de ignição já por 100 horas, então quer dizer, 4 vezes mais, né, que 25 vai dar 100 horas. Então a gente já sabe que vai ser necessário trocar a vela de ignição. Então isso tem que ter uma planilha, você tem que montar uma planilha. Esse exemplo aqui, como eu falei, é um exemplo. Você tem que ver no manual
do equipamento que você comprou, da máquina que você comprou, para poder estar ali junto, né, com você. Porque aqui tem a manutenção que o próprio operador vai precisar realizar e tem a manutenção que é feita sem ser o próprio mecânico, o próprio operador. Já tem que ser uma pessoa com uma qualificação específica. Isso vai estar dito aonde? No manual. Para quê? Para que você trabalhe dentro do perímetro que é próprio da sua responsabilidade. Então a gente sempre fala sobre isso. As pessoas precisam executar a tarefa que ela conhece, que ela tem domínio, que ela foi treinada, e é o caso que nós estamos mostrando partes aqui de manutenção, mas não é porque você é um mecânico, não, é porque é uma manutenção para fazer checagem, verificar, fazer aperto. Então, atividades simples, ok? Então, a gente vem aqui, ó, limpar partida retrátil, ó, a cada 3 meses ou 300 horas de uso. Limpar silenciador do motor, escapamento. Então, isso tudo precisa ser respeitado. Manutenção e armazenamento, ó. Sob condições de muita poeira, executar o serviço de manutenção com mais frequência. Aí vai depender do cenário. Onde você vai estar fazendo isso num lugar que esteja atividades junto, simultâneas, junto não, né? Simultâneas, de terraplanagem, você já está fazendo uma outra atividade envolvendo essa moto vibrador. Então, a poeira vai ser um pouco mais alta, vai ter um nível de poeira bem mais elevado. Tudo bem? É claro que haja vista que é preciso se estar molhando. É muito lugar que faz terraplanagem, está ali molhando a área, colocando água para que possa amenizar o nível de poeira. Se o desempenho do motor não estiver bom, checar, limpar e substituir o elemento filtro de ar conforme necessário. Aqui, ó, você tem que perceber que então você que opera o equipamento no dia a dia, tu vai conseguir notar se o equipamento em um determinado momento está tendo barulho a mais, se ele está trepidando mais. Então, quer dizer, se o local tem muita poeira, então você, como profissional de ponta, já está percebendo tudo isso, ok? Verificar o nível de óleo do motor, ó. Verificar o nível de óleo do motor desligado, logicamente. O equipamento apoiado na posição correta, de acordo com os seguintes procedimentos. Aí tudo tem passo a passo, tudo tem uma maneira de fazer. Então, ó, verifique se o motor não trabalhou nos últimos 10 minutos. Remova a tampa do bocal de abastecimento e verifique o nível de óleo. Complete o nível se necessário. Então, completar. Reinstale a tampa do bocal de abastecimento. Então, isso pode parecer que é excesso de informação, mas é informado que tem pessoas que vão queimar a etapa, tem pessoas que não vão observar esse tipo de coisa. Então, a NR12, ela exige que se tenha o manual no local de posse do operador, porque o operador vai precisar, muitas das vezes, consultar. Ele tem que guardar isso tudo na cabeça? Nem sempre vai guardar, mas ele tem que saber minimamente, precisa fazer essa manutenção, e o dia a dia vai fazer com que se entre na rotina, ok? Troca de óleo do motor. Então, somente exemplo que eu comentei com vocês, ó, drene completamente o óleo enquanto o motor estiver quente para assegurar uma drenagem rápida e completa. Coloque o recipiente adequado embaixo do motor para resgatar o óleo usado. Então, remova a tampa do bocal e o bujão de drenagem. Aí está lá no passo a passo, mostrando onde são essas localizações por imagem, facilitando o trabalho do operador. Então, quer dizer, o que a gente recomenda para você? Faça esse exercício. Então, a gente vai estar colocando para vocês também disponível alguns checklists para essas atividades. Para você acostumar, o checklist vai te ajudar você a se habituar. Eu vou falar um pouquinho sobre checklist à frente. Então, aqui é somente exemplo, tipo de óleo, é um exemplo. Pode ser que se especifique, o fabricante especifique óleos diferentes. Não quer dizer que isso aqui seja vamos dizer assim, o modelo. Não é o modelo, isso aqui é somente um exemplo. Capacidade do óleo no cárter, então vai dar uma quantidade para você não ficar tentando exceder, tem lá o limite. Nas primeiras 20 horas de uso, o óleo deverá ser substituído depois a cada 50 horas. Então a gente já viu isso na planilha. Cuide da natureza, não jogando óleo usado no esgoto ou solo. O óleo deve ser colocado em um recipiente selado e depositado em um posto de serviço para ser reciclado. Então, essas são as boas práticas, as práticas, não só boas práticas no campo de ser opcional, mas boas práticas como sendo algo obrigatório de se fazer. Transporte, ó, desliga o motor para o transporte.
Para o transporte, aperte a tampa do tanque de combustível de forma segura e feche a torneira de combustível para evitar derramamento de combustível. Então, são um monte de detalhes importantes que você, operador, precisa cuidar. Hoje nós vivemos uma era que o profissional, por mais simples que seja a atividade dele, requer seguir procedimentos, requer treinamentos, como nós estamos fazendo aqui. Então, ó, máquina deve estar firmemente segura para evitar que ela se mova ou caia. Ó, tem que estar firme. Sabe que a vibração pode ser que, além de soltar parafuso, afrouxar parafuso, afrouxar parafuso, ela pode também perder o controle se não tiver no lugar máquina firme. Então você vê aqui, ó, acabei pulando, ó, drenagem de combustível para o transporte a longa distância ou estrada ruim. Então, ó, dispositivo de elevação tem capacidade suficiente para segurar a máquina. Então, tem um dispositivo de elevação para segurar a máquina, caso de transporte. Dando continuidade nos tipos de risco, o que pode acontecer? Corte, dependendo da situação. Projeção de materiais, respingos, né, porque está ali fazendo trabalho no concreto. Opa. Então, tipo de riscos. O que pode acontecer? Um corte, dependendo da maneira que você transporte, que você manipule ali, o manuseio, né, a máquina. Projeção de materiais, respingos, você está ali fazendo trabalho no concreto. Pode ter uma contusão, cair, bater, que está vibrando, pode ser que a pessoa deixe desatenta, pode bater. Queimaduras, né, porque aquece, né, tem combustão. Quedas, né, cair, o equipamento tombar, rolar, isso tudo tem que estar muito atento. E incêndio em casos de motor a combustão, é esse caso que tem motores de combustão. Tem uns que são elétricos, então vai depender do recurso que a empresa tenha para aquisição. E existe também, né, aqui mais o riscos que tem no campo de risco de mecânico, mas também tem riscos que são físicos, né, que é o caso da vibração em si e o próprio ruído devido ao funcionamento do motor. Então, só tem que usar um protetor auricular, usar um óculos de segurança, né, como vamos falar um pouquinho mais à frente. A prevenção. Então, a prevenção para isso, o que é? Montar uma ordem de serviço. Então, a ordem de serviço hoje, na nova NR1, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, a NR1 sofreu uma alteração. A partir de 3 de janeiro de 2022, está aí mantendo o conceito de ordem de serviço, mas criando ali que a ordem de serviço pode ser atendida se houver procedimentos de trabalho ou procedimentos de segurança e de trabalho. Então, isso quer dizer o quê? Para fazer o trabalho adequado e atender a legislação, pegar o manual do fabricante e montar procedimentos de trabalho baseado no manual, logicamente, para fazer as ordens de serviço, criando ali os procedimentos de trabalho. Então, em algumas empresas, pode ser que você precise de uma permissão de trabalho. Não são todas, mas pode ser que você trabalhe numa empresa que antes de você fazer o serviço vai ter que haver o gestor da área que você vai trabalhar, ou do departamento, ou divisão, precisa permitir esse trabalho. Mas, de qualquer forma, a sua obrigação. Então, você tem que estar com a ordem de serviço, seja vocês como empregado da empresa, ou da empresa que vocês estão prestando serviço, ou vocês estão indo como prestador de serviço dentro de uma empresa, como uma empresa terceirizada. Então, precisa ter a ordem de serviço, que na verdade é procedimento de trabalho. A APR. Então, toda atividade precisa de APR, análise preliminar de risco. Então, existir também o procedimento de análise preliminar de risco, que é preciso preencher esse procedimento. Tem o risco? Tem. Então, precisa ser preenchido. Mediante uma análise preliminar de riscos, você vai ter lá os usos dos EPIs. Né? Então, no caso, por exemplo, por alto, já tem aqui, vai definir o óculos, né? Proteção dos olhos, proteção muitas vezes da face, luva, a botina, ok? Dependendo do local que você esteja, uma área que tem animais peçonhentos, a usar uma perneira, né? Sendo exposto ao sol, você já tem que usar uma camisa de manga longa, você tem que usar um repelente de inseto, dependendo. Então, você vai definir os EPIs, mas mediante uma análise preliminar de risco detalhada, que é o planejamento do seu
trabalho, da sua atividade. A proteção coletiva, se o lugar precisar de você fazer sinalização, você delimitar uma área, você botar cones, enfim. Então, isso tudo vai estar dentro do seu APR que você vai definir isso. O treinamento que está acontecendo com você, que envolve itens da NR12 e NR17, né? Que a NR12 ela fala de máquinas e equipamentos, e a NR17 também não cita máquinas e equipamentos. Não está escrito aqui, mas a NR18 também, que é voltado para a construção civil, fala também de máquinas e equipamentos. Checklist, então vou disponibilizar checklist, mas o checklist que eu estou deixando para vocês, ele precisa ser utilizado, porque você vai estar verificando a situação do máquina ou do equipamento que você está trabalhando, que pode, por sua vez, apresentar um problema assim logo no início do expediente. Então, você ali fazendo o check-in, você consegue dar o diagnóstico se dá ou não usar o equipamento, ou se ele precisa de um parecer de um órgão de mecânica, um mecânico especializado. Tudo bem? Outra coisa importante, está começando a usar o equipamento, uma máquina, sempre vai devagar. Microações, né? Sempre bem devagar, não querendo correr, subir na escadinha devagar, degrau por degrau, até se familiarizar. Não é nada complicado, mas precisa se familiarizar. Tudo bem até aí? E por sua vez, temos também as zonas perigosas, né? Então, o que é a zona perigosa? A zona perigosa é a zona que pode afetar o trabalhador. É um corte, uma laceração, uma amputação, projeção de materiais. Então, são consideradas zonas perigosas. Então, tem que haver proteção nas zonas perigosas. Se isso não for suficiente, você tem que usar o EPI, o aparato de EPI, para te proteger. Tudo bem até aí? Então, pessoal, prevenção ainda. Ó. Atenção, leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não seguimento das instruções abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio ou ferimento. Como eu disse, que tem alguns motovibrador que são também elétricos, mas nesse caso, nós estamos falando tanto do elétrico quanto a combustão. Então, segurança da área de trabalho. Manter a área de trabalho sempre limpa e bem iluminada. Então, tem que verificar. Eu trabalhei em lugares que tinha aclive, declive, utilizando esse tipo de máquina. Então, é importante ter em mente. As áreas desorganizadas e escuras são propícias a acidentes. Para se obter um bom resultado, é necessário que o operador tenha conhecimento básico do funcionamento do aparelho, bem como a concretagem. Então, aqui está falando do aparelho. Nós vimos em vídeos anteriores, dando uma série de correlações: aparelho, equipamento, máquina, instrumento. Então, há muita similaridade dentro desses conceitos. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual, tais como capacete, luva, botas de borracha. Você vai estar usando, tendo contato com concreto, muitas vezes vai ter que andar no concreto, então você tem que usar luva de borracha, não é uma luva, não é uma bota não é uma botina que vai ser utilizada, tem que usar botas. Óculos de segurança, de acordo com as normas de segurança exigidas pela obra, né, pela empresa que você estiver trabalhando, os procedimentos. Então, quer dizer, o treinamento já dando é para formar as pessoas de uma maneira geral, mas existe essas especificidades que precisa se conhecer de empresa para empresa. Mantenha durante o trabalho uma posição firme, segura e de perfeito equilíbrio. Nunca trabalhe em andames ou próximo a bordas acima do chão, sem cinto de segurança. Aqui, nesse caso, dependendo do cenário, vai precisar de um cinto de segurança. Mantenha sempre a área de trabalho limpa e organizada, a fim de permitir uma boa locomoção do operador. Nunca trabalhe com motovibrador em ambientes fechados, claro, não pode. Isso no caso de o que funciona a combustão, ele vai contaminar o ambiente com monóxido de carbono. Uma trincheira profunda sem ventilação adequada. Gases de escape do motor contêm monóxido de carbono, como comentei, que é venenoso. Exposição ao monóxido de carbono pode causar perda da consciência e pode levar à morte. Então você vê que tem que levar a sério. Meio ambiente. Os materiais utilizados na fabricação dos equipamentos são recicláveis. Por isso, não jogue no lixo doméstico. As peças ou equipamentos que porventura sejam substituídos, deposite isto em algum posto ou empresa de reciclagem em sua região, ou a própria empresa, né? Como se trata de obra, tem que ter plano de gerenciamento de resíduos, né? Existe a Política Nacional de Resíduos e isso tudo precisa seguir esse plano. A gente finaliza aqui, pessoal. Desejamos bons estudos, aproveitem bem
e segurança em primeiro lugar. Até a próxima. Não menos importante, se tiver alguma dúvida, nos encaminhe suas dúvidas que estaremos respondendo. Obrigado. Até a próxima. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada